Vivemos em uma democracia racial. O processo de miscigenação ocorreu tão bem que não podemos afirmar que existe branco, negro ou índio no Brasil. A escravidão brasileira não foi das piores. Afinal, os negros escravos até comiam com seus senhores. Com certeza, você já ouviu alguma dessas frases. Elas povoam o nosso pensamento há tempos, inclusive o de alguns intelectuais da década de 1930 e 1940. Hoje, iremos conhecer a teoria de Gilberto Freire, mas um detalhe é importante. Não estamos atribuindo a responsabilidade de discursos racistas ao teórico em questão. Ele, em suas obras, apresenta as ideias acima descritas. O objetivo deste canal é, simplesmente, apresentar a construção teórica de sociólogos do mundo inteiro. Bora lá então conhecer. Gilberto Freire, nascido em 1900, nos deixou em 1987. Ele faz parte de um grupo de intelectuais que buscavam compreender do que é feito o Brasil. Com a abolição da escravatura, ocorrida em maio de 1888, as chamadas teorias raciais vieram para marcar essa fase intelectual no Brasil, que está compreendida entre os anos de 1920 e 1930. Vários autores escreveram com base nas ideias das teorias raciais, e várias são as perspectivas sobre esse fenômeno. Alguns defendiam ser negativa a miscigenação dos povos e preconizavam o branqueamento da população brasileira. Outros acreditam que a mistura de raças não seria algo necessariamente ruim, portanto, poderia surgir daí algo novo. Um desses autores é o Gilberto Freire. Os escritos dele estão direcionados para tentar esclarecer o processo de formação brasileiro através de uma mistura tão intensa e profunda que, ao seu ver, foi positiva para a criação de algo inédito, o Brasil. A sua mais famosa obra foi Casagrande e Senzala. Este livro oferecia uma leitura multirracial do Brasil, colocando em xeque o pessimismo que outros autores percebiam no processo de formação do Brasil. Além disso, Freire introduz os preceitos dos estudos culturalistas, uma corrente teórica da antropologia postulada por Franz Boas. A partir dessa corrente teórica, Freire conseguiu encontrar subsídio para afirmar que existia algo de positivo na miscigenação e na adequação ao ambiente tropical. Outra contribuição importante do livro é o método chamado de sociologia genética, ou sociologia histórica, que Freire realiza. Como ele buscava compreender o modo de ser brasileiro, ou seja, o ethos brasileiro, ele realizou um estudo da vivência e convivência cotidiana dos indivíduos e, a partir disso, reconstruiu o passado da sociedade em questão. Esta nova metodologia só foi possível por conta dos pressupostos culturalistas que dissemos acima. Bom, a intenção de Gilberto Freire sobre o Brasil gira em torno da ideia de integração e conciliação. Ao invés de perceber o conflito, ele queria entender como se dá a união, junção, imbricação de elementos que, a princípio, parecem ser antagônicos. Passado e presente, senhor e escravo, ambiente, cultura, público e privado. Freire concorda com os outros pensadores da época quando afirma que o período colonial brasileiro pode ser resumido na seguinte configuração: sociedade agrária de latifúndio monocultor pautado no trabalho escravo, formada por pequenos núcleos autossuficientes, dispersos pelo território e dominada pela família patriarcal. A ênfase de Freire, todavia, estará exatamente nesse último elemento, a família patriarcal. Segundo ele, a família brasileira é o espaço privilegiado para se fazer a sociologia genética e descobrir como o Brasil foi formado. E é olhando para essa família que Freire encontra dois processos essenciais para fazer o Brasil que conhecemos: a plasticidade e o equilíbrio de antagonismos. Vejamos cada um separadamente. A plasticidade, segundo Freire, seria uma característica que herdamos da cultura portuguesa, pois ela não é nem tão europeia e nem tão asiática. Como assim? Em virtude da localização geográfica de Portugal, a cultura portuguesa se mostra complexa, cheia de antagonismos e contradições, criando uma capacidade dos portugueses de se adaptarem em diversas condições. A colonização do Brasil foi um desafio para provarem o quão adaptáveis eles poderiam ser. O resultado foi que a realidade colonial brasileira foi um terreno fértil para essa adaptabilidade portuguesa. E será graças a essa plasticidade que, segundo Freire, é possível de ocorrer a miscigenação brasileira. Por mais que o período colonial brasileiro fosse marcado pelo trabalho escravo e toda a sua brutalidade e violência, a plasticidade dos portugueses adoçava essa relação no ambiente da família patriarcal, a ponto das raças se misturarem. Abre aspas. A miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social que, de outro modo, se teria conservado enorme entre a Casa Grande e a Senzala e a mata tropical. Entre a Casa Grande e a Senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de aristocratização, extremando a sociedade em senhores e escravos,
com uma rala e insignificante lambugem de gente sanduichada entre os extremos antagônicos, foi em grande contrariado pelos efeitos sociais da miscigenação. Fecha aspas. Em outras palavras, essa plasticidade que decorre em miscigenação foi possível de criar um equilíbrio entre os antagônicos. Se em outras partes do mundo os pares de oposição ou os polos opostos de um sistema não conseguem viver, no Brasil, através da família patriarcal, a plasticidade, o processo de miscigenação se torna possível. Assim, Freire compara a realidade escravocrata brasileira e o processo de abolição com a dos outros países, e chega à conclusão que aqui tudo aconteceu de forma mais leve, tranquila e, de modo geral, bem. Bom, é isso. Claro que há autores que criticam e hoje podemos perceber o quão a explicação de Freire pode ser superada e era limitada. Contudo, como nosso objetivo é apresentar um autor de cada vez, chegará o momento correto para as críticas. Até o próximo vídeo e tchau!